Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 4, a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Vou ler no meio do século 21. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que, no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus, porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne vivam segundo Deus pelo Espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão ou um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Estava preparando essa mensagem essa semana, porque eu não copio e colo as mensagens da internet, eu preparo. E com a nossa reunião do conselho na sexta-feira, eu fiquei atento às falas dos conselheiros, dos irmãos. Era justamente o que estava preparando para a nossa meditação nessa noite, a respeito de que somos administradores das múltiplas bênçãos de Deus, ou, como diz o grego, oikonomos. Nós somos os mordomos, nós somos esses gerentes que administram essa multiforme graça de Deus. Essa carta de Pedro é uma carta que foi escrita para animar os cristãos que estavam na Ásia, tanto judeus como gentios. É uma carta, portanto, dirigida para todos os cristãos. E ela não ficou restrita àquele grupo de irmãos da Ásia. Ela foi inspirada por Deus, por isso ela é dirigida a mim e a você, ela é dirigida a nós também. Toda vez que nós pegamos a palavra de Deus, nós temos que nos lembrar, essa é a palavra de Deus. A gente pedir ao Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver a palavra do Senhor. Abra o meu coração para que eu possa receber a palavra do Senhor. Dá entendimento à minha mente para que eu possa compreender a palavra do Senhor. Entende? Esqueça, é o pastor Walter, é apenas um instrumento aqui. Essa é a palavra do Senhor. Então Pedro escreveu para animar os crentes, e esse crente é um crente privilegiado, porque ele recebe instrução, ele recebe orientação para como alcançar a vitória nas suas lutas, nas suas provas. A palavra-chave nessa carta é sofrimento. Várias vezes o apóstolo Pedro fala do sofrimento. E essa mensagem então era para instruir, para animar e encorajar os crentes. Você lembra, naquele tempo era um tempo de grande perseguição, muitas lutas, muitos sofrimentos. Esse Pedro não é aquele Pedro que a gente lê nos evangelhos. Aquele Pedro que era cheio de fraquezas, impulsivo. Não, esse Pedro agora é aquele que passou por muitos sofrimentos e muitas provas. E ele alcançou vitória na sua vida cristã. E ele podia agora escrever essa carta, e essa carta é escrita perto da sua morte, no fim da sua vida.
E ele está obedecendo duas coisas que Jesus falou para ele. A primeira coisa era que ele deveria animar e fortalecer os irmãos. Está lá em Lucas capítulo 22, 32. Quando Jesus falou: olha, Simão, Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Quer dizer, para judiar, para pressionar, para tentar fazer desistir da vida cristã. E Jesus falou: mas eu roguei por ti. Ó, Jesus roga por nós. Essa palavra é um conforto para mim, eu creio que é um conforto para você, irmão, você, irmã. Quando nós lemos a oração de Jesus em João capítulo 17, ele está orando, ele diz: eu rogo não só por estes, era Pedro, Tiago, João, aqueles que estavam ao seu redor, mas por aqueles que hão de crer em mim. Ele estava orando por você, ele estava orando por mim. Então Jesus fala: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então ele está animando, ele está fortalecendo os irmãos. Primeira coisa dessa carta. A segunda coisa é alimentar o rebanho, que é o ofício do pastor. E Jesus falou isso para Pedro lá no capítulo 21 de João, quando ele fala 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas 2 vezes. Então é isso que Pedro está fazendo. E nós já estamos aqui no capítulo 4. Os irmãos que leem constantemente Pedro, sabem como essa carta é preciosa. E aqui no capítulo 4 ele está falando sobre como alcançar vitória sobre o sofrimento e termos como exemplo a vida de Jesus Cristo. Por isso ele chama que nós devemos ser administradores das múltiplas bênçãos de Deus. Começa o versículo 10, eu vou focar somente o versículo 10 hoje aqui. O versículo 10: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A King James fala a mesma coisa, bons administradores. Almeida Corrigida Fiel, que chama de despenseiros, bons despenseiros, que é a mesma coisa que um gerente, um administrador. E essa que é a ideia. Servir, diz o verso 10, primeiramente, servir uns aos outros. Uma coisa que os irmãos nas nossas reuniões do conselho têm falado é que nossa igreja precisa melhorar no número de pessoas que trabalham na igreja. Pessoas que põem a mão no arado. Então, nós somos uma igreja pequena, sim, considero isso, temos deficiência de número, mas certamente nós temos entre nosso grupo, que é alguma coisa em torno de 60 membros, todos os dons distribuídos pelo Espírito Santo. E aquele dom que um não tem, o outro tem, e no conjunto dos membros, nós temos o corpo funcionando. E isso é um pedido dos irmãos que estão na obra, às vezes estão cansados, estão trabalhando em 2, 3, 4 num grupo, num trabalho aqui, outro lá. Eu lembro do irmão Pacheco, nos primeiros mutirões lá no acampamento, teve um dia que ele falou: um mutirão, só foi ele, mutirão de 1. Agora tem melhorado, tem 2 assim, só 1, né? Agora tem melhorado, agora eu fiquei contente, até os embaixadores irão nesse próximo. Então, isso é contagiante, o serviço é contagiante. Então, nós precisamos ver o serviço do outro, pensar: bom, eu também preciso trabalhar. Eu também preciso colocar a mão no arado, eu preciso fazer alguma coisa também. Aqui o versículo está dizendo: servir uns aos outros. Nós estamos aqui no mundo para ser servido. Não, somos aqui para ser servido. Certo? Ah, bom, é para servir. Mas alguns acham que nós estamos aqui na igreja, ou vêm para a igreja para ser servido. Ah, o culto hoje não foi bom. Não gostei da mensagem hoje. Ah, o louvor. Essas pessoas são aquelas que vêm à igreja para ser servido. Está certo? Não está certo. Nós estamos no mundo para servir. Não podemos ser inúteis. Precisamos colocar a mão na obra e, como diz Pedro, servir uns aos outros. Servir é a nossa missão. No grego, o verbo quer dizer, nós temos que
fazer alguma coisa para o outro. A ideia do grego é de um escravo. O que o escravo faz? Ele só serve. Ele quer atender a necessidade do outro. Ele precisa atender a necessidade do outro. Ele deve atender a necessidade do outro. No contexto cristão, essa palavra bíblica, servo, quando lemos no Novo Testamento, servo, é doulos, é escravo. Nós somos escravos de Cristo, estamos aqui para servir. Ah, meus irmãos, olhamos a campanha de missões mundiais, e a propósito, a mensagem começava essa semana pensando em missões mundiais, mas Deus me levou primeiramente a tratar sobre a importância do servir. Ah, se todas as igrejas, nossos irmãos e irmãs em todas as igrejas, desde os adolescentes, juniores, que já podem também ter algum compromisso, algum serviço, já tem feito isso também em seus cultos aqui, e a gente vê isso no trabalho dos embaixadores do rei, já começa ali, nessa idade, e os jovens e homens e mulheres estivessem servindo. O que seria a igreja de Jesus, eu estou falando de modo geral, no nosso Brasil? Eu acho que nós teríamos conseguido ganhar o Brasil para Cristo. É o título de uma igreja que existe por aí, mas a ideia é uma ideia evangélica dos anos 50. Vamos ganhar o Brasil para Cristo. Ou como cantávamos o nosso hino, Minha Pátria para Cristo. É o hino oficial de nós batistas aqui no Brasil. A ideia é servir uns aos outros, como diz aqui. Diz o verso em seguida, conforme o dom. Conforme o dom. A palavra é carisma, dom. Carisma é usado aqui pelo apóstolo Pedro como sendo uma coisa que recebemos de Deus. Nós não nascemos com ela, mas Deus nos concede essa graça, esse dom para o serviço. Paulo explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala sobre a diversidade dos dons. E no versículo 4 ele fala, a diversidade de dons, carismas, dons. E ele diz, mas o Espírito é o mesmo. É um mesmo Espírito que distribui os dons à igreja. Em capítulo 2, no versículo 28, Paulo fala de alguns dons que eram conhecidos na época lá em Corinto. Ele fala de apóstolos, fala de profetas, fala de mestres, fala de aqueles que realizavam orações, que faziam milagres, e aqueles que tinham dons de curar, aqueles que tinham dom de socorro, dom de administrar e assim por diante. Nós temos no Novo Testamento uma lista de 28 dons relacionados. Juntando 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, nós temos mais de 20 dons conhecidos. Então, ele está dizendo aqui que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom. Então, você tem um dom, ou você não tem um dom? O crente tem um dom ou não tem um dom? Todo crente tem o dom? Tem um crente que não tem o dom. Tem um crente que não tem um dom? Não pode ter, senão não é crente. Se ele é crente, ele tem o dom. Não estou falando da salvação, esse dom especial que foi a salvação. Estou falando de carisma. Ele recebe uma capacidade que Deus concede para que ele possa entrar no corpo de Cristo e servir os outros. Então o texto diz servir uns aos outros. Não é o pastor servir a igreja, não é os diáconos servir a igreja, não é a liderança servir a igreja, uns aos outros. Servir uns aos outros. Essa é a ordem de Jesus. E mesmo Jesus disse, eu vim ao mundo para servir. Ele que é o Senhor desse universo, o Rei dos Reis, o Senhor da glória. Ele deixou o seu trono de glória lá no céu, e ele era o Deus eterno, o Deus Filho, e ele veio à baixeza neste mundo, nascer da Virgem Maria, e ele se fez homem, se encarnou e habitou entre nós. Ele foi um homem de dores, diz a Bíblia, ele sofreu tentação e jamais pecou, e ele veio cumprir um ministério. O maior serviço do seu ministério foi morrer na cruz por nossos pecados, para servir de expiação por causa dos nossos pecados lá na cruz. Mas antes de chegar à cruz, ele fez muitos serviços. Ele serviu muitas pessoas. Serviu pessoas importantes, serviu pessoas que eram menosprezadas à beira do caminho. Ele não desprezou ninguém em seu serviço. E por isso o Evangelho diz que ele fazia o bem a todos. Ele estava sempre, constantemente servindo alguém, abençoando a vida de alguém.
Quando Pedro escreve, então, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores ou bons despenseiros, parece que Pedro está lembrando da parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, Jesus contou. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. E saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los e imediatamente ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos. E disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o teu talento. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, recolho onde não plantei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa parábola de Jesus me ensina uma grande lição. Nós nunca vamos conseguir 100% na igreja. Jesus dividiu a igreja em 3 grupos. Aquele que tem bastante talento e trabalha com aqueles talentos e multiplica e dobra os seus talentos. Aquele que tem 2, porque cada um, diz aqui Jesus, conforme a sua capacidade. Então, mas pelo menos 1 talento alguém tem. Ninguém fica sem talento, ninguém fica sem o dom. Pelo menos 1 dom tem. Mas há um grupo na igreja que enterra o seu talento. Há 1000 desculpas, há 1000 justificativas, como este. Eu sabia que o Senhor é severo, eu sabia que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Há 1000 desculpas. Mas não há justificativa para enterrar talento. Que ele poderia pelo menos ter feito uma aplicação para correção de juros. Uma correção monetária daquele talento entregue a um banqueiro. Outra lição é, meu irmão Nilton, que a gente conversa no conselho. Os irmãos conselheiros estavam sexta-feira também. Esse é um mistério de Deus. Algumas pessoas estão trabalhando mais que as outras. Elas têm mais capacidade. Elas recebem mais talentos. Elas têm mais capacidade para receber 5. Outro tem a capacidade de receber 2. Mas ele não fica preocupado porque ele não recebeu 3 a mais igual o outro que tem 5. Eu vou fazer multiplicar esses talentos. Eu vou dar o máximo de mim no trabalho do Senhor. Eu vou fazer multiplicar. Cada um na sua área, cada um na sua capacidade. E nessa parábola ninguém está julgando o outro. Um não fala do que recebeu 2, do que recebeu 1, do que recebeu 2, do que recebeu 5. Cada um está fazendo o seu trabalho. Cada um precisa se concentrar no seu trabalho. E no final, Jesus está dizendo: Deus vai chamar todos nós para prestação de contas. Haverá uma prestação de contas. O que você fez com o talento que eu te dei?
Então, como bons mordomos, diz o texto, como bons administradores, o apóstolo Pedro está dizendo, a palavra aqui é oikonomo, administrador, oikonomo no grego, que significa simplesmente o gerente da casa. E é aquela ideia bíblica que as traduções trazem, né? O mordomo da casa. Porque esse mordomo é um gerente que supervisiona toda a propriedade do seu senhor. Ele está abaixo do seu senhor e está acima dos outros servos. Ele tem responsabilidade sobre toda a casa. Ele tem acesso até aos tesouros, o dinheiro do seu patrão. Ele toma conta de tudo que pertence ao seu patrão. Então Jesus fala, meus irmãos, que você e eu, todos nós somos chamados para ser mordomos. Não é o pastor, não é o diácono, não é o líder do ministério. Todos nós somos chamados no mesmo pé de igualdade para sermos bons mordomos. Todos nós temos acesso ao tesouro celestial. Todos nós temos acesso a esse dom, essa capacidade que Deus nos concede para gerenciar neste mundo, para servir as pessoas com a capacidade que Deus nos concede. Cada crente é um mordomo, é isso que a palavra quer dizer. Pedro está dizendo, olha, você é um mordomo, você deve ser um mordomo dos bens do Senhor, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Agora, o que é multiforme graça de Deus? Não sei a sua versão que traz, nós temos algumas versões que trazem algumas coisas, mas sempre é a mesma ideia. Quando a gente olha para o dicionário, que é multiforme, a gente encontra que o dicionário nos diz aquilo que tem várias formas. Aquilo que tem vários aspectos, ou modos, ou estados, e pensando em coisa sinônima, então aquilo que é múltiplo, ou multimodo, isso é multiforma. Então isso quer dizer que nós somos administradores das muitas bênçãos de Deus que estão ao alcance do pecador. E Deus quer que o pecador seja alcançado por uma bênção. Por algumas dessas bênçãos, e isso vai passar através do dom que Deus concedeu, nos servir uns aos outros. Tem gente que fala, meu dom não é falar, eu não consigo ir lá na frente para falar. Eu lembro de alguns irmãos aqui na igreja, que quando a gente começou a devocional, fazer abertura de culto, tinha uma grande dificuldade de falar. Hoje, depois de alguns anos, eu vejo que facilidade. A gente começa até a pensar, puxa, vai demorar demais, vou lá puxar o pé dele. Né? Ele vai pregar daqui, então eu não vou nem pregar mais, porque ele já está pregando. Então ele está desenvolvendo o dom de falar, ele está tendo gosto em falar, ele está tendo alegria em falar e transmitir a bênção de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, o dom é isso, ele vai sendo multiplicado. Então, mas tem gente que fala, mas eu não tenho o dom de falar. Por mais que a gente tente colocar na frente, nunca vai falar nada, vai tremer demais, né, Ilana? E só se for para falar para a esposa, né? Para aquelas coisas bonitas que fala de vez em quando a gente está ouvindo, né? E é uma coisa surpreendente quando a Ilana consegue falar e fala bonito, né? E fala bem estruturado. Mas a pessoa fala assim, mas eu não consigo falar lá na frente. Eu não consigo pregar. Tudo bem. Talvez o dom é de socorro. Talvez o serviço dele está na área da assistência social. Jesus, quantas vezes socorreu pessoas nessa área? Pessoas que eram totalmente desprezadas, aqueles leprosos que eram totalmente desprezados, não podiam nem chegar perto da multidão. E Jesus não só permitiu chegar perto, como Jesus tocou o leproso. Eles eram totalmente repudiados pela sociedade por causa da sua doença. As pessoas tinham nojo de chegar perto de um leproso. Mas Jesus fez questão não só de chegar perto, mas de tocar para curar. Ele tinha uma bênção para transmitir. Aquelas vidas precisavam da bênção do Senhor. Então ele estava usando o seu dom de servir através do socorro para atingir aquela vida. Então, não importa você falar na frente, mas encaixar-se no lugar onde Deus colocou você, através do seu dom. Esse dom não aparece, o dom de socorro. Ajudar alguém no dia a dia, na sociedade, e às vezes a igreja nem vai ficar sabendo, a menos que você venha aqui na frente e faça como Ana Clara. E dê o seu testemunho. Então nós vamos chorar junto, nós vamos nos alegrar junto, porque Deus fez uma obra e a gente não sabia, e Ele continua fazendo, Ele continua tocando, usando pessoas através do seu dom para curar, para abençoar. Então nós somos esses administradores da multiforme graça de Deus, das muitas bênçãos de Deus que precisam alcançar o pecador na sua necessidade.
A Bíblia Viva traduz essa parte do texto dizendo, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. É isso que nós estamos aqui fazendo. Então, essas multiforme graça de Deus, a gente poderia pensar, eu estava pensando na inteligência múltipla. Não sei quantos de vocês sabem que existem muitos tipos de inteligência. A inteligência múltipla é um conceito utilizado para retratar como cada indivíduo pode expor a sua habilidade de cognição diferente. Os tipos de inteligência que realmente são peculiares. Vou falar daqui um pouquinho, depois de comentar sobre o que aconteceu com a mãe de Thomas Edison. Vocês conhecem a história da mãe de Thomas Edison, a Nancy Matheus Elliott? Está no YouTube, eu fui pesquisar essa história mais uma vez, conferir se era verdade, tem até no canal de história, History, aquele canal de YouTube importante, e tem lá, então, contando detalhadamente, embora resumida, essa história. É a história de um segredo que ficou guardado com essa mãe, durante toda a vida da formação do seu filho, até que ele se tornou um gênio no século passado, grande inventor, fez grandes descobertas. Ela era uma mãe determinada, ela era uma mãe que lutou contra os ventos, contra as marés, mas ela proporcionou ao seu filho uma educação. Hoje em dia nós estamos precisando de mães assim, de pais assim. Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos no que diz o que é mais importante, as coisas espirituais, as bênçãos de Deus. A igreja está aqui para ser um recurso de apoio, de ajuda no desenvolvimento da educação cristã de nossas crianças, mas é no trabalho diário que a coisa é diferente. E a história de Thomas Edison, então, começa dizendo, certo dia, ele chegou em casa com um bilhete para sua mãe. Ele disse, meu professor me deu este papel para entregar, apenas a você. Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e resolveu ler em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, resolveu arrumar a casa quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ele pegou e abriu. Para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era outro que sua mãe leu anos atrás. Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Edison então chorou durante horas e então escreveu em seu diário. Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Talvez Edison seria um desses gênios que não aprende linguística, não aprende outra área de inteligência, mas só era focado em alguma coisa na área da ciência e da invenção. Porque existe a inteligência lógico-matemática, existe a inteligência linguística, que as pessoas com aptidão mais para leitura, escritura, ler, apresentar então textos, a inteligência espacial. Nós temos um brasileiro que foi até numa viagem da NASA, né? Como é que é o nome dele? Marcos Pontes, né? Então, é um certo... certamente tem essa inteligência chamada inteligência espacial. Tem a inteligência físico-sinestésica, a inteligência interpessoal, que as pessoas conseguem se relacionar bem com qualquer pessoa, né? Conseguem se relacionar. Tem a intrapessoal, tem a inteligência musical, né? A habilidade da nossa irmã aqui, Carol, desde menina já tinha habilidade para música, né? E assim por diante, né? Inteligência, agora ultimamente chamaram de inteligência naturalista e a existencialista. Então veja como muitas diferentes inteligências.
E nenhum tem todas as inteligências. Você tem umas duas. Muito difícil alguém ter mais do que 2 ou 3 inteligências em si mesmo. Então, a mesma ideia dos dons. São muitos dons. Nós não temos todos os dons, mas nós temos 1 ou 2 dons, ou 3 dons. E esses dons vão entrar em conexão com todos os outros irmãos na igreja que têm os outros dons. Então, nós vamos que Deus vai fazendo o trabalho através dessa sinergia, em que cada crente está servindo um ao outro conforme o dom que recebeu. Isso é a multiforme graça de Deus. Isso é distribuir as bênçãos de Deus através das várias maneiras que Deus concedeu com habilidade a cada um de nós. Então, é isso que Pedro está dizendo, que nós devemos administrar com bons mordomos, que não enterra o talento, que se coloca para o serviço, se dispõe a servir. Mas eu estou em fim de carreira, não fico muito tempo no ministério, estou ficando velho, porém, mais lento e mais inteligente. Né? Mas esse é o meu dilema. Como despertar o compromisso na vida do crente? Como despertar o impacto de eu vou trabalhar, eu vou servir na obra. De manhã, na escola dominical, a gente, no estudo, entrou nesse ponto. Na reunião, sexta-feira do conselho, falamos sobre isso. A coisa mais difícil é levar um crente. Ele sabe que tem um dom. Ele sabe da parábola de Jesus. Ele sabe que se enterrar o talento, um dia ele vai ser lançado nas trevas exteriores. Mas preguiçoso não muda. Não toma atitude. Não assume compromisso. Alguns irmãos estão clamando, precisamos de ajuda. Ele escuta o clamor, mas ainda assim não ajuda. Eu sei que alguns só não estão no serviço temporariamente. O irmão Maurício, por exemplo, está lá no leito. Eu lembro ele, muitas vezes eu vi ele pegando papel no chão, ele que é um médico. Na igreja, no templo, numa dependência da igreja. Eu vi ele fazendo serviços de alguém que seria um comum, que não seria um doutor. Eu lembro da sua atividade de serviço, mas está temporariamente impedido pela doença. Eu creio um milagre, que Deus ainda irá trazê-lo de volta ativa. Um dos fisioterapeutas disse que ele vai voltar a andar ainda. Eu creio nessa possibilidade, eu creio em milagre. Alguns na igreja passam por uma dificuldade, um problema, estão lá ausentes temporariamente, não vê a hora de voltar e pôr a mão no arado. Não vê a hora de voltar e estar à frente, estar no seu dom, no seu trabalho. Mas quando a gente fala daquele que enterra o talento, aquele preguiçoso, aquele que não quer mesmo estar na obra, ele só quer estar no banco, ele é aquela 30% que enterra o talento e que um dia vai sofrer pena por causa disso. Não seja nenhum de nós aqui. Sejamos aqueles que têm 5 talentos ou 2 talentos no serviço do Senhor. É no serviço do Senhor. Não é da igreja, não é do pastor, não é dos embaixadores, lá do líder do embaixador, não é da classe da EBD, tem que agradar meu professor na EBD, não, é o serviço do Senhor. Lembra, estamos aqui no serviço do Senhor. O economos quer dizer casa, o termo casa. A casa é a casa de Deus. Deus é o pai de família dessa casa, nós somos a família. Nós estamos no serviço, precisamos fazer a obra do Senhor. Tudo que fizermos para o Senhor, diz o Novo Testamento que haverá uma recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, 58 diz: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra no Senhor não é vã, há uma recompensa. Aqueles que receberam 5 e dobraram, Deus falou: entra na alegria do seu Senhor, te darei grandes coisas. Eu não sei o que são essas grandes coisas. Deus vai dar grandes coisas para os que trabalharam. Deus vai dar grandes coisas àqueles que se empenharam no seu trabalho. A gente não tem claramente na Bíblia o que serão essas grandes coisas, mas serão recompensas. Eu não sei se isso significa a gente vai sentar mais perto de Jesus na mesa, se essa grande recompensa é a honra de estar mais perto do trono. E a gente fala assim: eu não importo de não receber recompensa, contanto que eu esteja lá. Não é? Mas alguns
do tipo de que enterra talento, segundo Jesus, não vai lá. No final da parábola, Mateus 25 fala, será lançado nas trevas exteriores. Isso é um sinal de que quem enterra talento, que não trabalha, que não serve uns aos outros, porque não é crente. E ainda assim recebeu o talento, mas não fez jus ao que recebeu. Cláudio Duarte tem uma das histórias engraçadas dele, dizendo assim que chegou lá no céu, alguém fala assim, fulano está aqui? Aqui, tipo assim, eu nunca imaginei que fulano ia chegar no céu. Aí fala assim, e cadê fulano? Ah, não veio, está lá. Vai ser uma surpresa para alguns, naquele dia. É uma surpresa. Nós vamos receber a herança, vamos receber a recompensa. Alguns acham que vão receber e não vão entrar lá. Vamos tomar cuidado com isso. Sejamos, meus irmãos, servos, fiéis e obedientes, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. E louvado seja o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém. Pai querido, Pai santo, obrigado porque o Senhor está conosco aqui. Desde o início desse culto, o Senhor tem nos falado, o Senhor tem, ó Deus, trabalhado o nosso coração, porque o Senhor nos ama. Poucos de nós entendemos quão grande é esse amor do Senhor. O Senhor sendo o Criador deste universo tão imenso, que até hoje não há nenhum telescópio que possa enxergar o começo deste universo. Mesmo assim, esses telescópios têm revelado que o Senhor é um Deus Criador tão maravilhoso. E as tuas Escrituras nos diz que acima dos céus e dessas galáxias está o trono do Senhor, cheio de glória e resplendor. E o Senhor ainda assim se inclina para ver o que acontece aqui na baixeza dessa terra. E o Senhor olha para o nosso coração. E a tua palavra diz que o Senhor habita com aquele que é contrito de coração. Obrigado, Pai. Nós não merecemos tanto amor. Somos tão fracos, tantas vezes fraquejamos, tantas vezes murmuramos, tantas vezes, ó Pai, nos queixamos. Queremos desistir de tudo, entrar na caverna. Perdoa, Senhor, nossas fraquezas. Às vezes queremos culpar os outros porque nós não fazemos. Às vezes queremos reclamar porque outros não estão fazendo. Senhor, nos ajuda a nos concentrar como aqueles que receberam talentos e saíram logo a multiplicar. E não ficar pensando e dando lugar ao diabo para pensamentos maus e estranhos. Ajuda-nos, ó Pai, a multiplicar os talentos, os dons que o Senhor concedeu a nós, levando essas muitas bênçãos àqueles que precisam recebê-las, que nós estejamos servindo uns aos outros, conforme o dom e a graça do Senhor na nossa vida. Ajuda-nos como igreja a continuar fazendo isso. Obrigado porque nessa noite ouvimos essas coisas, ó Pai, do acampamento, dos embaixadores do rei, do culto dos adolescentes ontem, dessa experiência que a Ana Clara teve. Obrigado, porque o Senhor continua dando sinais de vitalidade, ministérios continuam atuantes, irmãos e irmãs continuam avançando, mesmo, Pai, com grande esforço. Obrigado, porque o Senhor vai recompensar. Obrigado, porque o Senhor está notando, não passa nada despercebido, Senhor. Abençoe os nossos irmãos que estão enfermos, que precisam, Pai, retornar à ativa, ter a sua saúde física, a sua saúde moral, a sua saúde espiritual, a sua saúde emocional, toda a sua saúde restaurada, para lançar-se à obra novamente, para dar início à obra, conforme o dom que o Senhor concedeu, Pai. Que nenhum de nós venhamos terminar essa vida como inúteis, mas sim como servos bons e fiéis e dedicados no serviço do Senhor, na obra do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, ajuda a gente a viver cada dia em santidade e adoração, cada dia em vida
em comunhão, em adoração ao Senhor. Deus bondoso, ajuda-nos a alcançar aquelas vidas, como Ana Clara alcançou ontem, a sua amiga. Ajuda-nos a alcançar tantas vidas que também estão desejosas de ter um encontro, uma experiência pessoal com Jesus. Não é com religião, não é com denominação, é com o Senhor. Usa-nos como instrumentos do Senhor para abençoar cada dia muitas vidas. Ó Pai, abençoe o trabalho de missões mundiais, sejamos bons mordomos, o que iremos ver ainda adiante sobre mordomia. Ajude-nos a sermos bons mordomos, bons administradores, para que possamos completar a missão neste tempo, Pai querido, num tempo tão urgente, em que estamos vendo o mundo, ó Deus, caminhando rapidamente para a sua perdição. Perdoa no sentido de que quase 2000 anos a missão não foi completada pela igreja. Deus, nos ajuda. Traz um avivamento, um despertamento em nossas igrejas, para que possamos todos nos envolver com oração, com apoio, com união, com esforço missionário, com oferta missionária, para que completemos a missão enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém. O hino 410, Felicidade no Serviço, de Alfred Henry. O hino 410 fala: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. O meu dom principal é pastor mestre. Eu não sou evangelista, eu não tenho muitos dons, eu tenho poucos dons. O dom principal meu é pastor mestre. E eu faço com muita alegria isso. Irmão, se alguém me vê às vezes triste, me vê com um semblante assim, não foi a viuvez que me fez isso. E outra coisa, se vê assim, pode ser o peso do ministério. Ver crentes que não se envolvem com o trabalho, isso me deixa triste. Por mais que a gente ensine, por mais que a gente chame, por mais que a gente abençoe, por mais que a gente compartilhe, por mais que a gente alimente, e a gente não vê muito se envolvendo, isso é uma coisa que realmente me deixa triste. Se eu tenho andado triste, irmãos, pode saber, é por causa disso, por causa da igreja de Jesus. Olhando o mundo ao nosso redor, as coisas como estão acontecendo, e como nós precisamos de um avivamento, e como nós precisamos de atuar, cada um com o seu dom, para levar essas múltiplas bênçãos de Deus para todas as pessoas. E isso realmente me alegra, quando vejo o irmão Pacheco indo para acampamento. Por isso que eu fui lá e me queimei todo, eu esqueci de levar o bronzeador, como é que é? Protetor, né? Protetor, bronzeador não. Me queimei lá. Eu vou de novo lá, se Deus quiser me der saúde, eu estou lá dia 25, de novo. Eu lembro que eram poucos nos primeiros mutirões, eram poucos, agora está aumentando, não sei se é por causa da fechada, viu? Talvez a fechada, né? Vamos lá trabalhar. Né? Isso é bom, isso é muito bom. Então eu me alegro quando eu vejo isso aí, o trabalho, normalmente florescendo, irmãos. Às vezes a igreja passa por isso, tem uns altos e baixos também. Mas vamos vencer, vamos em frente. Amanhã pode ser outro, não é mais o pastor Walter aqui, mas nunca pare, nunca desista. Coloque o seu dom para funcionar, coloque o seu trabalho nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, o Senhor está usando pessoas nesse mundo hoje, usa-me também. Olha que alegria a Ana Clara vir à frente, ao ponto de chorar de alegria, de emoção, de ter sido um instrumento de Deus, através do seu dom na vida da sua amiga. É isso que o mundo está precisando, irmão. Nós precisamos ouvir todo domingo alguém vir aqui à frente e falar assim, chorando: olha, Deus me usou essa semana. Eu gostaria de ouvir isso todo domingo. Alguém vindo à frente: Deus me usou essa semana, eu toquei na vida de alguém. É isso que nós precisamos. É isso que o mundo precisa. Servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores das muitas bênçãos de Deus. É isso que precisamos fazer. Por isso vamos cantar. É uma alegria. No serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço. Vamos ficar em pé, quem quiser. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado.
coração, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, todo paz, felicidade tem quem serve meu bom Rei. Só as mulheres. No serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve meu bom Rei. Homens, no serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tempo no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Amém. Muito obrigado, Carol. O que tem quem serve ao nosso bom Rei? Gozo, paz, felicidade. Que bênção. Vamos orar. Coloque sua vida na presença de Deus. Apresente a Deus nesse momento seu coração. Se Deus falou algo nessa palavra, eu creio que a palavra sempre fala a cada coração. Certamente fala. A própria palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Mas se falou diante de Deus, né, você também pode dar uma resposta. Pode falar com Deus da sua necessidade, da sua súplica, o seu pedido, a sua vontade. Pai, nós colocamos diante do Senhor nosso coração, nosso desejo. O Senhor sabe o que está no íntimo de cada coração. Diante da Tua palavra, Pai, só temos uma coisa a dizer. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, só podemos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Senhor, eis-me aqui estou para servir uns aos outros, usa-me. Deus bendito, o Senhor já nos concedeu o dom, o Senhor já nos deu a capacidade, o Senhor já nos deu o Teu Espírito Santo. Pai, se há despertamento, desperta. Se é um avivamento, Senhor, aviva. Pai querido, o Senhor sabe o que cada um precisa e suplica ao Senhor. Se é cura, se é saúde, se é perdão, o que é, o Senhor sabe. Responde a cada coração. Mas uma coisa peço, Pai, nos mantenha no serviço, servindo uns aos outros, para ter gozo, paz, felicidade, alegria no serviço do Senhor.
porque o Senhor um dia nos dará a grande alegria de entrar no teu reino e participar das bênçãos que o Senhor tem preparado a todos que amam o Senhor, estão se dedicando e querem ser fiéis e serão até a morte, servindo ao Senhor, servindo a obra do Senhor aqui neste mundo. Abençoa nossas famílias, abençoa, Pai querido, nossas crianças, continua abençoando o crescimento, o bom desenvolvimento de cada uma, dos juniores, os adolescentes, os jovens, os homens, mulheres dessa igreja. Nos livra das tentações deste mundo, Pai. Conforme a oração de Jesus, pedimos, não nos deixe nem sequer entrar em tentação, Pai. Livra-nos de toda a artimanha do diabo. Deus querido, quantas vezes nós estamos em lugares de situação tão difíceis por causa das artimanhas do diabo, Senhor. Livra-nos, nos mantenha, ó Pai, na união do amor, da fé, da esperança, no serviço do Senhor. Nos mantém enfileirados, unidos no trabalho do Senhor, sendo bênção às pessoas que o Senhor nos entrega no caminho para ministrar. Derrama o teu amor nos nossos corações, o teu amor que vai nos levar, ó Deus, a praticar as boas obras no serviço cristão, a praticar as boas obras na comunhão e nos relacionamentos familiares e na sociedade, em todos os segmentos, Pai. Que a tua paz esteja também em nossos corações. Agora que o teu amor e a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e o conforto do Espírito Santo sejam com todos nós, povo do Senhor aqui reunido, e o que está em todo lugar, agora e para sempre. Amém. Amém. O culto está encerrado. Lembrar os irmãos que quarta-feira nós temos culto de oração, 19h30 aqui, e domingo, 8h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical. Vamos despedir dos irmãos que estão aqui no canal, e desde o início do culto, irmã Gelsa, boa noite, irmã Gelsa. Sim, vamos buscar a perfeição. E irmão Ivon, boa noite. A irmã Maria Carrion também, boa noite. Irmã Maria, pastor Tito também deixou boa noite aqui, irmão Zé Fernandes também. E irmão José Zequinha, boa noite, irmão José Zequinha, Deus abençoe aí em Presidente Prudente. Irmã Lúcia, irmão Sidney, lá em Rondônia também, boa noite, irmão Sidney. A Vilma Silva, a irmã Vilma também, que a paz seja com a irmã. Irmão Sidney, pastor, me deu vontade de ir no mutirão, no acampamento. Pena que não posso. Que pena, né, irmão? Eu sei que você ia ajudar muito aqui, mas vai ter outra oportunidade, tá bom? Deus abençoe. Tchau.